Olá, galerinha do canal, voltei com o segundo vídeo que eu estou gravando em seguida do outro, porque eu estou muito vídeo no canal. E você sabe, quando eu fico muito tempo sem postar vídeo, normalmente é porque eu estou sem criatividade ou quando eu tenho alguma ideia muito demorada. Inclusive tenho duas ideias bem demoradas que eu estou fazendo, que é isso, quer dizer, de Deltarune, Undertale é minha série, praticamente. Tudo aqui, esse esquerdo aqui vai representar um ser que eu acho que vocês vão ver, tem que voltar de vocês. Então, se vocês não possam entender esse vídeo um pouco melhor, vejam o vídeo do Solaris, que é um ser que eu falei da minha série de Shonzé, que é uma série que começou sendo uma série inofensiva de oi, e tal, arte vilão e tal, praticamente isso. Só que acabou escalando com uma série meio misticismo, uma série meio bizarra, então eu mesmo não queria pensar nisso na minha série, só que acabei parando pra pensar, pô, e se os vilões fossem bichos meio poderosos demais para os melhores. Até que eu pensei isso para esse vilão aqui. Que ele não tem um nome. Eu ainda não pensei no nome para ele. Quer dizer, eu já pensei no nome para ele. Só que eu pensei nele como um nome meio bizarro. O Vazio. Barra o Manto também, né? Já que ele tem dois nomes. O Vazio é o nome do que os deuses dão para ele. O Manto é o nome dos que os humanos dão para ele. Porque o manto é meio óbvio, o manto transparente que ele usa. Ele sempre é um ser super misterioso, tanto pros mocinhos e até os vilões da minha série. Já que ele representa todos os vilões da minha série, praticamente. Sério, o Black Man, que é o vilão mais cruel, o vilão mais ruim da minha série, parecia uma criança inocente comparado a esse cara. Esse cara é literalmente tudo que é de ruim. O cara é ruim pra caramba. Tanto que ele não mata as pessoas, ele literalmente transforma ele em olhos. Ele não mata as pessoas imediatamente. Ele só mata quando as pessoas conseguem fugir, já com ataque cardíaco, né? Já que praticamente quando a pessoa consegue sair do campo de visão dele, ele já fica desesperado e tal. Pensando, minha reputação está falhada, deixa alguém fugir e tal. Ele mata a pessoa de ataque cardíaco. Esses casos são um estéreo na minha série, tal, né? Tanto que isso sempre acontece na minha série. Eu vou tentar dar indícios disso pra minha série e tal, né? Falando que sempre ocorreu casos de ataques cardíacos aleatórios e tal, né? Tanto que os próprios personagens vão falar: pô, sabe quando você está sendo observado e não ter objetivo nesse mundo? E sempre o Esperança sempre vai consolar isso e tentar contornar isso, falando que todos temos um objetivo: ajudar. Já que ele praticamente, como no outro vídeo, ele é a representação da esperança, ou o único símbolo de liberdade desse mundo destruído. Já que, praticamente, todos os vilões da minha série tem controle de tudo. Tipo, tem vilões que é praticamente impossível um ser humano normal derrotar. E vocês devem estar se perguntando: mas minha série, né? Você já falou na minha série em algum lugar e tal, no canal antigo que foi deletado e tal, que tinha o poder da luz, da escuridão e tal, que estava humano mais forte e tal, meu Deus. Eu falei isso, que estavam as pessoas humanas com o nível de um Deus, só que não de um Deus. Esse ser aqui é mais forte que um Deus. Esse ser representa todos os vilões da série. Ele vê todos os vilões como se fosse uma parte dele. Tanto que tem alguns símbolos, um respeito dos vilões que ele mais respeita. O próprio manto representa o vilão Black Man, que nas primeiras aparições dele, quando eu fizer na apresentação da animação, ele sempre vai usar um manto escuro, ele é um espalho do caramba que é ele. Acho que vocês vão saber por causa que o nome dele é Black Man, manto escuro, tal. O nome dele nunca vai ser escondido, tal, né? Já que o nome dele vai sempre ser citado em mitologias e tal, né? Falando que ele é o mal absoluto, que oito pela luz e tal, e a luz é a esperança de tudo e tal. Ele foi derrotado pelo Esperança. Coincidência? Acho que não. Aí o Solaris, ele tem meio que uma representação, já que ele é do mal, só que não é tanto assim. Por isso que a representação dele tá no alongamento dele. Ele é muito alto, esse bicho aqui. Apesar de ele ter pernas curtas, esse bicho não usa as pernas para andar. Ele usa as mãos e os braços. Bizarro. Só que como ele é muito alto, aqui ele transforma mais baixo que ele pode, tá? Aqui é praticamente ele entrando num beco pra tentar enganar uma pessoa pra ele matar a pessoa praticamente. Aqui é a forma mais inofensiva dele, que você vê ele nesse estado, você consegue fugir.
Ou lutar com ele, tentar pelo menos. Porque já que os pontos fracos dele são os olhos, já que ele sente um enorme desconforto com ataques nos olhos dele, tá? Provavelmente dá um murro na cara dele, ele fica cego, verdadeiramente. Só que não literalmente, ele fica cego de visão. Meu Deus do céu. Entendeu? É impossível escapar desse bicho. Que ele escapa, que se escapar, você vai de ataque do coração. Que você sobreviver ao ataque do coração, ele provavelmente vai atrás de você, obcecado por não deixar você fugir. E é praticamente impossível. Você se deparar com ele, é morte instantânea. Você não tem como você fugir. É só você pegar e morrer. Esse nível de força desse bicho. Já que ele praticamente é todos os vilões da minha série. Ele tem o símbolo do sorriso quando ele é um vilão. E não se enganem, este sorriso aqui não é o sorriso vilão. É um sorriso reset da minha série e tal, né? Eu fiz o boneco dele porque eu gostava muito. Eu fiquei numa fase que eu só desenhava esse personagem e tal, né? Que eu vi na minha série. Que ele acaba meio que virando o ícone. Mais ícone do que o Pop Sons é. Ele acaba virando um personagem mais recorrente, tá? Ele parecia como um anti-herói ou vilão, praticamente. Aí esse bicho aqui, ele tem a representação do sorriso quando ele é um vilão. Por isso que o símbolo tá mais pra baixo. É como o cara não gostasse que os vilões viassem heróis, né? E se eu tava pensando em fazer uma representação dele como se fosse um ser inofensivo, entre aspas, né? Como se fosse um ser que a única visão de mundo belo dele, esse mundo magnífico, fosse o mal. Bizarro. Como ele na teoria não sabe a diferença de bem e mal, na versão protótipo dele, ele é para ser inofensivo barra uma criança que sempre se escondia em lugares escuros por ter medo de luz. Porque na visão dele, luz é o mal. Na visão dele é isso. Na visão dele, protótipo, não é ele o oficial que eu tô usando agora. Ele não é esse bicho aqui não, tá? Que é só a carcaça dele. Como eu falei na vídeo dos solares, existe um ser chamado vazio. E ele é o vazio, só que versão humana, entre aspas. Já que ele é um ser tão bizarro e corrompido que nem o próprio humano que ele tentou controlar o corpo à força, aguentou isso. Ele viu esse bicho bizarro. Mesmo assim, ele tenta usar esse corpo pra alguma coisa e tal, né? Ele tá dominar tudo, tá controlar o mundo, tá controlar o mundo, né? Bem, ele não controla o mundo porque ele quer. Ele quer controlar o mundo para se divertir. Ele quer controlar o mundo para destruir, resetar o mundo e controlar o mundo de novo. Ele quer praticamente fazer um ciclo eterno de tortura à comunidade. É ruim pra caramba. Só que ele chega uma hora que ele meio que fica impotente a isso. Ele meio que não tem vantagem quanto a isso. Já que como ele é um ser extremamente aproveitador, ele é um ser muito trapaceiro, inclusive. Tanto que na minha série vai ter relatos desse bicho em algumas gravações que falam que ele sempre está jogando jogos de aposta, sozinho. E ele sempre ganha, não é porque ele está sozinho, é porque ele está jogando com as pessoas que ele matou. O cara é um ser bizarro. E ele, quando ele joga com as pessoas, ele sempre ganha, por causa que ele sempre tá um passo à frente. Ele é um completo fela da mãe, ele é um completo tapaceiro. Dá pra ver, né? Porque ele sabe de tudo que vai acontecer. Ele é praticamente um bicho muito inteligente. Não tão inteligente quanto os Solares, que é o ser absoluto da inteligência. Só que inteligente no nível de compreender outros limites que os Solares conseguem compreender. Tipo, o futuro. O Solares não sabia que ia deixar a esponja escapar. Vocês vão ter que ver outro vídeo pra entender esse contexto. Zaire praticamente não ia deixar isso acontecer, já que ele provavelmente ia ter deixado a porta fechada, deixado o Iblis cuidar disso e tal, né? Já que tudo acabou dando errado pro plano dos Solares por causa do Iblis e tal. O Iblis é uma anta, vamos lá ver no outro vídeo pra você ver. Aí, esse bicho aqui, ele meio que se alimenta do medo. É o Witch coisa praticamente. Tá muito parecido com o Witch coisa. Ele é um ser que se alimenta do medo, já que o medo não é a fonte de força dele. Ele não precisa de medo, não precisa que você sinta medo. Ele só precisa que você fique no campo de visão dele. Caso você não ficar,
Caso você não ficar no campo de visão dele, ou ele não conseguir te ver, ou uma coisa pode acontecer, ou ele nunca pode ser te achado, ou ele nunca vai ser interessante, ou ele pode ter te visto, te preocupado você não ter fugido dele e ter te mandado com a ação. Você foi Jeff. Resumindo, ele não foi Jeff por causa dele, foi Jeff por causa da coação, por causa do tão bizarro que o bicho é. Entendeu? Ou você pode ter visto ele em algum beco, desculpa aí, e só as caras praticamente, né? Minha série, não sei isso. Minha série praticamente qualquer avenida e beco escuro é um bicho do mal que aparece, então, né? E é isso por uma vez te achar, pra te ajudar. E apesar de eu sempre falar que o esposa é o mocinho e tal, o herói de tudo, o esposa é muito mais ruim do que você pensa, né? O esposa é sempre o mocinho de tudo, tanto que eles pensam em exterminar os vilões várias vezes na minha série e tal. Só que ele nunca recorre a isso por causa que ele tem medo dele mesmo. Só que ele tem medo de destruir tudo, praticamente. Meio fudeu, né, praticamente. Ele destruiu tudo, lascou todo mundo. É praticamente o ser indescritível, o ser bizarro, medonho, né, você fica vazio. É um ser praticamente poderoso e onisciente e onipotente e tal. É praticamente o Alien X do Ben Cheetos. É o Alien Cheetos do Ben 10. Só quem entendeu essa referência. Raça absoluta, além da consciência. Só quem é velho do Ben 10 ou quem é novo também entendeu essa referência. Aí esse bicho aqui é praticamente a representação de tudo, né? Do universo principal, de tudo e tal, dos vilões. Como os deuses da criação são representação de bom, deve ter algum deus maior no lugar do vazio, que é o bom, no caso, que é o lado bom do vazio, então, né? Deve ter. Eu não inventei. Eu vou fazer um personagem que é o completo oposto dele, que é um mocinho, no caso que ele vai ser um Watchman, é um mel soldado que vai acabar subindo de posto e virar um dos deuses e tal, né? Esse é o único background que eu tenho pro lado oposto do Solaris, pro lado oposto do Ibis, quer dizer, não. Pro lado oposto do vazio, entre aspas, né? Já que o vazio vai ser praticamente o mal que vai ter que ser destruído pelo bem. Será que vai ser destruído? Então fique acompanhando o canal pra ver até quando eu vou criar o herói novo que vai aparecer. Vai demorar bastante. Toca de tosse. Já que demorou bastante pra aquela versão da minha série, pelo amor de Deus. O Ibris eu tinha que é na cena antiga. Ele é um personagem super assim, contexto assim, e raso. É o que uma história super complexa pra ele. Não tão complexo assim. Eu acho que não foi tão complexo assim, não sei porquê. Só que, né? Solais, né? Esse aqui é ainda mais difícil de criar uma história ainda. Então, pelo amor de Deus, gente, dá um tempo pra mim porque é um personagem mais interessante. Não sei porquê, nunca que o personagem interessante minha série. Não tempo porque é um personagem mais legal visualmente e tal, porque minha arte é bem ruimzinha mesmo. Então isso aqui é o manto dele, que nem dá pra ver direito. É um esboço ali, nem pintei o desenho. Dá um tempo, pelo amor de Deus. Porque eu vídeo com tanta peça e tal, né, que eu tô desesperado aqui pra encerrar o vídeo. Mas tô gravando porque eu quero falar desses personagens que eu inventei. Eu tô muito curioso pra continuar ele. O Cal decidiu o que vai acontecer com eles. Tanto que nem eu sei. Eu não inventei nenhuma história de derrota pra ele. Então, né? Já que ele praticamente vai ser um vilão de uma saga completamente nova. A série é uma saga que não tem a saga da série antiga. Que eu inventei todas as sagas da série antiga. Sabe, quando eu era pequeno. Aí eu não tinha mais o que inventar. O pai a série fez uma saga mais dark. Que virou mais novos. Que é uma saga enorme. Apaguei de novo, eu voltei com o reboot, eu coloquei os vilões da saga nova, os vilões da saga antiga no reboot, e praticamente é isso. Dê like, se inscreva no canal, ative o sininho e tchau!